Olha, essa vazante extrema tem afetado o setor industrial da Zona Franca de Manaus, que já está aí, se preparando para enfrentar esse problema, montando portos provisórios no município de Itacoatiara, a 270 quilômetros da capital amazonense. O objetivo, gente, é minimizar os impactos da seca, e no escoamento da produção e na chegada de cargas aqui na nossa capital. Pelo segundo ano consecutivo, uma nova crise hídrica assola o estado do Amazonas. As águas mais rasas desafiam a navegabilidade. Diante disso, os setores do comércio e da indústria precisaram correr para tentar evitar o desabastecimento. Em 2023, de acordo com o Centro da Indústria do Estado, o polo industrial de Manaus teve prejuízos bilionários, causados por problemas logísticos. Nesse período, a entrada de insumos e o escoamento de produtos ficaram paralisados por meses. Já em fevereiro de 2024, em antecipação, as operadoras dos portos privados Chibatão e Superterminais apresentaram um plano emergencial para garantir o transporte de cargas durante o período mais crítico da seca. A gente já tinha uma chamada taxa da seca. Durante a seca, os navios já chegavam até Manaus com uma quantidade de carga menor, com um calado menor. Porém, essa operação aqui é a primeira vez que acontece. Por justamente conta da seca histórica do ano passado, a gente já tinha a previsão que essa seca ia ser tão severa quanto. Então, para que a gente não deixe a indústria amazonense parada, a gente não tenha o desemprego que causaria uma paralisação da Zona Franca, a gente veio com essa solução que realmente é a primeira vez que está acontecendo. Então, tudo que vocês estão vendo aqui é inédito. A gente nunca tinha feito isso, nenhum outro porto tinha feito isso, de trazer um módulo de 240 metros aqui para Itacoatiara, pesando mais de 300 toneladas. É uma operação que a gente está chamando de operação de guerra, porque envolve um custo muito alto. A gente está aí estimando cerca de 45 a 50 milhões de investimento para fazer com que essa operação ocorra. Os portos flutuantes foram colocados em uma localização que fica antes da costa do Tabocal, uma região localizada na foz do Rio Madeira, por onde os navios cargueiros costumam passar para chegar a Manaus. Desde o final de agosto, a navegabilidade desse tipo de embarcação não é mais possível por causa da seca. Esse ponto ele é muito crítico, é onde deveria ter acontecido a dragagem, aonde os navios realmente poderiam ter o risco de encalhada, a gente ter um acidente. Então a gente escolheu aqui essa parte de Itacoatiara justamente por ser próximo desse ponto crítico para a navegação. As operações em Itacoatiara funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana, e devem seguir até o final de 2024. No lado mais profundo do pier, os navios atracam com os insumos e suprimentos para a Zona Franca. E do lado mais raso, as balsas recebem as cargas que seguem para a capital amazonense. Um trajeto que dura entre 18 e 24 horas. A gente trouxe, para além de bens e consumo, matéria-prima, tudo que serve para produzir na zona industrial de Manaus, seja desde plástico, passando por bens eletrónicos, no geral, assim como da cadeia de refrigeração, tá? Nós não vamos desabastecer a população quanto a isso. Aqui em Manaus, a operação continua. De um lado do pier, as balsas que chegam de Itacoatiara com os insumos são descarregadas aqui no porto. E do outro lado, contêineres com produtos da Zona Franca de Manaus são colocados nas embarcações para fazer o caminho de volta até Itacoatiara, abastecer os navios cargueiros e seguir viagem para o restante do país. Com isso, está mantida a regularidade, não há nenhum problema, a não ser esse atraso de 24, 48 horas, que é mínimo diante dos prejuízos que nós tivemos no ano passado, de demorar 60 dias, 90 dias, 150 dias. Portanto, a crise, nesse aspecto, ficou para trás. Pelo menos isso, um impacto menor do que a gente teve no ano passado, porque já sabíamos que isso poderia acontecer, já tínhamos a previsão de uma seca severa igual ou pior da que tivemos ano passado e os empresários, então, se anteciparam e a gente está vendo essas ações. Mas, de fato, o impacto, mesmo que ele seja mínimo, ele é sentido. E que esse porto provisório consiga atender toda a nossa demanda que é necessária para
transporte de cargas no polo industrial de Manaus e que assim a gente consiga sofrer bem menos do que a gente sofreu o ano passado. É assim que a gente espera e vamos confirmar até o fim dessa vazante severa aqui no Amazonas. De fato, mais que necessária essa iniciativa, e aqui eu quero até mesmo falar a respeito dessa situação, porque nós cobramos muito, Rose, nós cobramos muito aqui no Manhã no Ar ações do governo do estado que pudessem minimizar os impactos dessa estiagem, e aqui, né, faço essa ressalva. Se elogia quando tem que se elogiar e também se critica quando tem que criticar. Essa iniciativa é importante, é mais que necessária, porque Manaus depende e muito do polo industrial, né? Principalmente porque nós já sabemos, há uma dificuldade na BR-319, na navegabilidade também a situação não é tão boa assim. Então, portanto, esse porto provisório, esses portos provisórios, porque é mais de um ali em Taquatiara, tem muito a colaborar nesse período. A gente continua nesse assunto porque ontem foi anunciado um plano de ação do governo do estado para combater os efeitos da estiagem e da vazante severa nas regiões mais críticas aqui do Amazonas. A preocupação maior é com a ingestão de água contaminada nos locais onde não há mais acesso à água potável. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo Comitê de Enfrentamento à Estiagem no Amazonas do governo estadual. Um levantamento apontou que as comunidades com mais dificuldade no acesso à água potável estão no Alto Solimões, Purus, Juruá e até Baixo Amazonas. Em muitas regiões, há relatos de famílias doentes por beberem lama. O plano de ação do estado é instalar um novo sistema de microabastecimento de água em 600 pontos estratégicos, mais perto possível de cada comunidade afetada. Assim, o morador pode se deslocar de rabeta até a estrutura e ter acesso à água potável. Uma outra ação, uma outra medida, é distribuir novos purificadores de água. Outra preocupação da Secretaria de Saúde é o envio de medicamentos e outros insumos. Nós estamos articulando ainda com a empresa fornecedora, transportadora de materiais e medicamentos para alguns municípios, e ela faz a articulação com inclusive outros estados. Manda para o Acre e através do Acre consegue entregar para alguns municípios. Então essa é uma das ações. Outra é o apoio junto ao governo, Casa Militar e às Forças Armadas para o envio também de medicamentos e materiais. Outras medidas para reduzir os impactos da estiagem vão ser antecipar 2 parcelas do auxílio estadual permanente. Uma delas vai ser paga ainda neste mês de setembro. Foi enviado à Assembleia um projeto de lei que vai perdoar dívidas de empréstimos com a AFEAM. E o programa Merenda em Casa deve reforçar a alimentação de 3.000 alunos do interior que não conseguem se deslocar até as escolas. Além da descida dos rios, as queimadas também preocupam. O Amazonas vai receber do governo federal 40 milhões de reais para investir em novos equipamentos para intensificar o combate aos incêndios. O estado também pediu verba para aumentar o efetivo, já que a maioria das ocorrências é em território federal. Hoje, 74% dos incêndios estão na região sul, com a predominância nessas áreas que a gente informou, o que obviamente sobrecarrega também a estrutura do estado, que além das áreas federais, cobre-se também as áreas estaduais que já são predominantes aqui na região metropolitana. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!